Olá e sejam bem-vindos aqui a mais essa aula. Nós vamos falar de público frio. Quem é o público frio? Vamos lá. Tem pessoas que analisam e classificam o semelhante como frio e tem pessoas que classificam de forma separada o frio do semelhante. Eu vou explicar por que existe essa diferença. O semelhante, conforme você já aprendeu, ele nada mais é do que uma réplica ou um conjunto de pessoas que tem os interesses e comportamento muito parecido com aquela amostragem que você deu, tá? Então esse é o público semelhante, o lookalike, mesma coisa. Só que esse público, nós vamos levar em consideração que ele não te conhece, então ele é público frio. E por outro lado, as pessoas, alguns classificam que esse público semelhante ele é diferente do frio. Eu não considero diferente. O que eu considero é que o semelhante ele vem da cópia, da amostragem que a gente deu, e o público frio é um público que a gente não traz amostragem, a gente simplesmente vai organizar por segmentação, que você vai ver agora na aula, e nessa segmentação a gente coloca comportamento e interesse, não necessariamente seja semelhante. E a estratégia de utilizar isso é quando você de repente vai fazer um anúncio de um produto totalmente diferente do seu, né, do que você está acostumado. Então você às vezes trabalha com um nicho de emagrecimento, por exemplo, e você quer ser afiliado de alguém ou quer vender um produto que na verdade fale de outra coisa totalmente diferente, fale de finanças. Por exemplo, então você não vai pegar um lookalike do emagrecimento para oferecer finanças, você vai construir um público frio com interesse e comportamento que tem muito mais a ver com o de finanças. Vamos lá para a aula que você vai entender melhor. Bom, vamos colocar na prática então agora sobre público frio. O que é um público frio? O que ele é diferente do semelhante? Vamos lá. Tem pessoas que entendem que os dois públicos são frios porque são pessoas que não te conhecem. Se você partir desse princípio, de fato, os dois públicos são frios. Porém, um é feito frio com base nos semelhantes, que é a amostragem que você fez, e outro, ele é um frio com base em uma segmentação que você também vai fazer. Então, essa é a diferença do semelhante e do frio. Quando que você vai utilizar o frio? Vamos lá. Se nesse momento a tua conta tem pouquíssimos seguidores, sim, muito pouco, então não vai adiantar você fazer um semelhante. Você vai precisar fazer esse aqui que eu vou te explicar como que você segmenta. Agora, se ainda que você tenha muitos seguidores, você tem uma boa amostragem, mas você quer, de repente, patrocinar um outro produto. Vamos imaginar que você quer vender como afiliado, é um produto de um outro nicho, e você não quer, você já percebeu que não é a mesma persona, e você não quer um semelhante do que você já tem, você quer um outro tipo de público. Então, também é o momento de você gerar um público frio para um determinado produto. Faz sentido? Então, vamos lá. O público frio, ele é um público onde a gente constrói a partir de interesses, localização, comportamento, faixa etária e gênero. Até pouco tempo atrás, era muito ruim a segmentação feita no Instagram. E eu mesma, nas aulas de tráfego, eu ensinava que esse tráfego fosse feito dentro do gerenciador de anúncio. O que aconteceu da pandemia para cá? O que aconteceu é que, por conta da lei de proteção de dados, e o fato do iOS hoje, as pessoas que usam o celular, iPhone, ou mesmo no Apple, ela tem a possibilidade de dizer que ela não aceita cookies. Se ela não aceita cookies, a gente perdeu, né, muito da métrica dos pixels. Porque se a pessoa coloca que ela não aceita, para a gente não contabiliza. Se não contabiliza, a gente já não tem mais 100% de certeza se aquela campanha está bem ou mal segmentada. Faz sentido? Então, o que aconteceu? Eles melhoraram a performance do Instagram, melhoraram muito essa parte de segmentação, para que a gente continue tendo resultados. Porque se a gente não tem resultado, naturalmente a gente para de anunciar
e isso não é interessante para a empresa. Então, a partir de agora, você vai perceber que a segmentação feita no próprio Instagram está muito boa. E é aí que eu vou explicar para vocês. Quando você vai apertar lá no botão promover, você vai fazer uma escolha de público, né? Então, por exemplo, eu escolhi público Brasil e eu coloquei interesse em pequena empresa. Quando eu coloquei isso, já apareceu como sugestão algumas outras coisas. E aí eu fui vendo como sugestão, fui criando vários públicos, depois eu salvei esses públicos. Tá? Como que você vai fazer o seu primeiro público, ou quantos públicos você quiser? Você vem em criar seu público, aperta em avançar, você vai colocar um nome nesse público, assim como eu coloquei aqui público aberto, empreendedorismo CINT, empreendedorismo São Paulo, você vai dar um nome. Coloquei aqui aula exemplo, porque na hora que eu salvasse, eu saberia de onde que veio esse público. Você vai escolher os interesses e faixa etária. Aqui na faixa etária, você escolhe tanto faixa etária como gênero. Às vezes eu faço teste só masculino, só feminino, porque o meu produto ele atende os dois, mas se você tem um público especificamente masculino, exclusivamente feminino, então você faz aqui já a escolha. E começando aqui regional ou local. Quando que é regional e quando é local? O regional ele vai ser muito mais abrangente, vai depender do tipo de trabalho, tipo de nicho que você trabalha, tipo de produto que você trabalha. Então, se você entrega para o Brasil inteiro, você pode deixar Brasil. No meu caso, eu tanto eu entrego para o Brasil inteiro, como posso até entregar para fora do país, desde que fala português, porque meus treinamentos são em português, mas a questão é que eu não tenho o frete, eu tenho algumas facilidades nesse tipo de negócio, onde o Brasil todo me interessa. Talvez não seja interessante para você. Então, você vai por localização, ou mesmo regional, você vai por região, por estados, você vai segmentando, conforme você vai digitando aqui, vai aparecendo para você uma lista de lugares. Assim como eu coloquei Brasil, apareceu Assis Brasil, Belo Horizonte Brasil, você vai escolher. Tudo bem? Feito isso, feito essa parte aqui também de faixa etária, tá? Nós vamos continuando aqui, ó. A faixa etária você vai mexer, e eu, no meu caso aqui, eu começo sempre a pesquisar por empreendedorismo, que o meu público é um público empreendedor, público que tem interesse por Sebrae, marketing digital, e aí eu vou listando e fazendo ali, compondo ali a minha segmentação. E vai aparecendo aqui o tamanho do público estimado. Quando tiver no verde, é porque está bom. Se tiver muito para cá, é um público que está pequeno, vai ficar muito caro a tua campanha. E se tiver muito amplo, a tendência é que você não consiga pegar as pessoas que você quer, tá bom? Aí como que você faz para melhorar? Vai ajustando aqui o nível de interesse das pessoas, tá bom? Bom, lembra que na outra aula você clicou aqui para fazer o teu público semelhante? Agora não, agora a gente está fazendo um público que nós escolhemos. Então, uma das opções que apareceu para mim, quando eu coloquei aqui empreendedorismo, foi Sebrae. Então, eu fiz OK, Sebrae, 34 a 44 anos, é a faixa etária que mais me procura, e pessoas que estão no Brasil. Então, eu criei mais um público, e assim eu vou escolhendo os públicos conforme meus anúncios. Então, se eu estou fazendo um anúncio específico para afiliados, eu já fiz aqui a minha segmentação para afiliado. Se eu faço um público que tem interesse mais em pele, eu faço aqui. Então, às vezes eu faço anúncios para quem tem clínicas, para quem é dermato, então eu vou construindo os meus públicos frios, que eles vão se aquecendo naturalmente a partir do ponto que eu rodo campanha para eles, tudo bem? E assim eu faço a segmentação. Eu vou, na próxima aula, falar de anúncio para o WhatsApp, mas antes eu queria voltar aqui para mostrar um pouquinho dos insights. Toda vez que você fizer anúncios, é importante,
eu não digo todo dia, tá? Mas a cada 3 dias, dá uma olhadinha e vê como que está a quantidade de curtida, quantidade de pessoas salvando, visitas no perfil, quantas pessoas começaram a seguir, quantos fizeram um toque no site, porque através desse insight você começa a observar se o que foi investido está fazendo sentido para você. Lembra que o objetivo aqui é o mínimo de investimento com o máximo de retorno. Então, eu entendo que, por exemplo, se foi investido 29, esse 29 aqui é da campanha anterior, tá? Se foi investido R$ 8,70 e você atingiu 20 curtidas, 11 pessoas salvando e 12 pessoas passaram a te seguir, eu considero uma excelente campanha. E aqui a gente leva em consideração também gênero. Nesse caso, eu fiz anúncio para os dois, então essa parte é o masculino e essa parte que é o feminino. A minha audiência é muito mais feminina. E, por sinal, ela está aumentando. Antes eu tinha um percentual aqui de 20 para masculino, e agora a gente já vê que aumentou aqui, já tem um quarto, bem grande para quem tinha bem menos pessoas, empreendedores masculinos, tá bom? Por que eu trouxe esse insight? Porque esse é um insight que vai direcionar para você algumas métricas para você avaliar se aquela campanha deve ser repetida, está trazendo para você as pessoas que você deseja, se vale a pena aumentar, manter ou parar. Beleza? Um forte abraço, então, a gente se vê daqui a pouco na aula de anúncio para o WhatsApp. Até mais!